6:14. Pode permanecer sentados mesmo, a gente ficar em pé até agora. Mateus capítulo 26, versículo 14. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Peço a vocês que compartilhem, o vídeo, coloca nos grupos, compartilha no Facebook, no YouTube, para que mais vidas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Amém? Mateus capítulo 26, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então, um dos 12, chamado, pode abrir um pouquinho aqui em cima o fundo, viu? Chamado Judas Iscariotes, foi até os principais sacerdotes e disse: O que vocês vão me dar para eu entregar Jesus? E eles entraram em um acordo em 30 moedas de prata. E desde esse momento, Judas buscou a oportunidade para atraí-lo. 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos vieram até Jesus dizendo: Onde queres que preparemos para comer a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade ao tal homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. E os discípulos fizeram como Jesus ordenou e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus assentou-se com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Na verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, estando muito tristes, começaram cada um a perguntar: Senhor, sou eu o traidor? E Jesus respondendo disse: O que põe sua mão comigo no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, conforme está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para ele que não tivesse nascido. Então Judas, o traidor, olha para Jesus e diz: Mestre, sou eu? Sou eu, Senhor. Aleluia. E Jesus responde: Tu é quem está dizendo. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, partiu dando graça e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei todos dele, porque isto é o meu sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Mas eu vos digo que daqui em diante não mais beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo eles cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diga graças a Deus. Coloque a mão no seu coração. Pai, aqui está a tua palavra que será ministrada nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa trabalhar no nosso meio. Que eu diminua e o Senhor cresça. E que o teu Espírito tenha liberdade para nos levar à tua presença. Repreende a mente dispersa, o espírito perturbado e toda ação de demônios, para que, Senhor, a tua palavra seja espada afiada nos nossos corações. É assim que nós queremos orar, agradecer no nome de Jesus. E você diz? Mais uma vez aplauda ao Senhor Jesus. Bom, não precisa dar muitos detalhes sobre quem é Judas. A gente sabe que ao longo da história, pelo erro de homens ilustres, que engrossaram as suas fileiras ao fracasso, renderam-se ao pecado, entregaram sua vida aos vícios, à ganância, mancharam a sua honra, a sua descendência com a maldade, arriscaram as suas vidas com o erro,
se misturaram com os porcos e comeram o vômito dos cães, deixaram de ser heróis, guardiões da virtude, para ser protagonista de tudo que não presta. Sujaram seus nomes de tal maneira que sempre serão lembrados com desprezo e nojo por quem ouvir. Podemos citar aqui Nero, imperador romano, que cruelmente assassinou e matou cristãos e judeus. Podemos citar Hitler, o maior monstro da história que já se passou pela face da terra. Tem também Mussolini, entre outros. Só que, de todos os homens e pessoas que vocês pudessem citar e lembrar de um grande fracasso, de uma vida de mau exemplo, o pior de todos foi Judas. E eu vou aqui em alguns pontos dizer por que foi Judas. Vou dizer aqui por várias razões, porque Judas foi o maior fracasso da história da humanidade. Primeiro, escute bem, Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Irmãos, as oportunidades passam pela nossa vida e tem oportunidade que nunca mais vai voltar. É loucura desperdiçar uma oportunidade com Jesus. E Judas teve grandes oportunidades. Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Em Lucas capítulo 6, versículo 12, depois de uma noite inteira de oração, depois de estar subalterno à vontade do Pai, Jesus chama os homens que haveriam de dar continuidade à sua obra. Homens escolhidos com clamor, homens escolhidos na consagração, homens escolhidos na oração. Que privilégio, que bênção. Judas era do grupo íntimo de Jesus, grupo que andou com Jesus, grupo que caminhou com Jesus. E em vez de Judas ser coluna da igreja, em vez de Judas ser bênção para o mundo traidor, Judas brincou com Deus, desperdiçou a esplêndida oportunidade, foi mais que religioso. Jesus foi amigo de Judas, e mesmo assim, Judas o traiu. Judas tinha excelentes qualidades. Judas era inteligente, Judas era estudado, era líder, com grande capacidade em assuntos financeiros. Jesus colocou Judas no seu cargo de maior confiança, que era ser seu tesoureiro pessoal, primário. Judas era o cabeça dos apóstolos. Até aqui era o grande homem de confiança de Jesus. Ninguém podia imaginar qualquer deslize dele, porque Judas mantinha as aparências. Judas tinha um bom nome. O nome Judas era o nome predileto daquela época. Inclusive Maria, a mãe de Jesus, quando teve Jesus e teve outros filhos, colocou o nome de um dos filhos de Judas, que é o Judas que escreveu um livro na Bíblia, Judas Tadeu. Então todo mundo que tinha um filho queria colocar o nome dele Judas, porque Judas significava aquele que louva somente a Deus. Judas era sinônimo de louvor, era sinônimo de adoração, de entrega. Mas a partir da traição de Judas, ninguém mais usa o nome de Judas, ninguém mais quer ser comparado com Judas. Nenhuma mãe, tendo sã consciência, sanidade mental, colocaria no seu filho o nome de Judas, porque o louvor cessou, a adoração acabou, e aquele que deveria ser o louvor a Deus, tornou-se o traidor de Jesus. Aquele cuja vida deveria ser um tributo de glória, um exemplo de adoração, foi na verdade uma grande vergonha no meio dos próprios discípulos.
Judas era muito respeitado pelos outros apóstolos. Ele tinha a alegria de grande prestígio entre os 12. É tão tal que na última ceia, quando Jesus, nós lemos aqui o texto, Jesus disse assim: um de vocês haverá de me trair. Os discípulos em João capítulo 18 começaram a se perguntar: será que é tu, Pedro? Será que é tu, João? Será que é tu, Mateus? Mas o texto vai dizer que ninguém desconfiou de Judas. Judas era na linha. Judas era amigo. Judas conseguiu manter o disfarce. Ninguém acusou Judas. Ninguém perguntou: é tu, Judas, o traidor? Porque somente Jesus conhece o coração do homem. Somente Jesus conhece quem está no nosso meio de aparências. E eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: ninguém engana Jesus. Choro não engana Jesus, abraço não engana Jesus, palavra bonita não engana Jesus, eu te amo não engana Jesus. Jesus conhecia o que havia no coração de Judas. João capítulo 13, versículo 28. Judas olha para Jesus e diz assim: sou eu, Senhor? Veja, um dia antes, Judas tinha combinado como trairia Jesus. Aquele a quem eu der um beijo no rosto, esse é o que vocês devem prender. E quanto você quer, Judas? 30 salários mínimos, 30 moedas de prata. Cada moeda valia em média um salário. No outro dia Jesus olha e diz assim: um de vocês vai me trair. E Judas tem o cinismo de olhar para Jesus e perguntar: está desconfiando de mim, Senhor? Você está achando que eu vou te trair? Olha como ele é dissimulado. Judas viveu com Jesus. Judas conviveu com Jesus. Tinha intimidade com aquele que é chamado a luz do mundo, com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, com aquele que é a porta da salvação. Judas andava com o bom pastor, com o pão vivo que desceu do céu. Judas andava com Deus na terra, encarnado em forma humana. Judas andava com aquele que é a porta da salvação, que é a graça manifestada. Judas andava com aquele que era o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, enviado para a salvação de todo aquele que nele crê. Judas estava com Jesus durante 3 anos. Ouviu suas pregações de salvação, ouviu suas palavras de arrependimento, ouviu suas mensagens de perdão e vida eterna. Judas ouviu os melhores sermãos daquela história, escutou a própria voz de Deus falando com ele. Judas presenciou os milagres, viu os cegos enxergarem, os coxos andarem, os paralíticos pularem, os leprosos serem curados. Judas viu morto ressuscitando, viu os céus descerem à terra. E mesmo assim, Judas continuava mantendo as aparências com Jesus. Eu fico me perguntando, quando eu estava lendo hoje de manhã esse texto: como pode alguém ser tão burro, tolo, ao ponto de fazer o que Judas fez? Às vezes gera uma indignação no nosso coração quando a gente começa a ver isso. Judas viu as multidões aceitando a Cristo, só que Judas acostumou-se com o sagrado e mesmo assim não estava com sinceridade na presença de Jesus. Judas pregou o evangelho aos outros, salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. O evangelho que ele pregava convertia os outros, mas não convertia ele mesmo. Ele era um apóstolo engajado. Judas era ativista, movimentava, trabalhava no reino,
Às vezes Judas não tinha nem tempo para comer, porque era assim a vida dos discípulos. Judas andava toda a Galileia a pé e a Judeia, evangelizando cidade por cidade. Ele pregava um Cristo verdadeiro, mas era um Cristo que ele não tinha ainda aceitado. E será que hoje há muitos de nós aqui como Judas, que nunca nascemos de novo? Quantos de nós pregamos, evangelizamos, mas nunca nascemos de novo? João 6,64, a multidão, Jesus diz assim, ó: contudo, Jesus olha para os discípulos, a multidão está ouvindo a mensagem, Jesus olha para os discípulos e diz assim, ó: contudo, entre vós há um descrente. Entre vocês há alguém mascarado, disfarçado, fingindo ser quem não é. Porque ninguém engana Jesus. Ninguém engana Jesus. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de o trair. Mateus 7:21, Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz, e Jesus disse isso para os discípulos, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Muitos vão dizer, mas Senhor, eu profetizei, eu preguei no teu nome, eu expulsei os demônios, fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer, mas eu direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Jesus estava denunciando Judas o tempo inteiro, mas ninguém percebeu, porque como Deus disse a Samuel, Deus disse assim: Samuel, vocês aí na terra vê as aparências, mas eu conheço o coração. Pega na mão de alguém que está do seu lado, pega na mão dele e diga assim para ele: não temas o traidor. Diga: Jesus não pode ser enganado. Aleluia. Então, queridos, Deus tem dado a vocês, a gente, muitas oportunidades. Você tem ouvido falar de Jesus, você tem escutado a palavra, você tem visto os louvores, vocês às vezes até fora da própria igreja têm ouvido a mensagem do Evangelho, e agora Deus está falando com você. Quem não aproveitar a oportunidade de Deus, terminará como Judas. Está com Jesus no ambiente que Jesus está, ouvindo o que Jesus está falando, mas não quer uma atitude em relação a Jesus. Então Judas foi o maior fracasso da história, porque também cometeu o maior erro da história. Traiu Jesus. Diga comigo: traiu Jesus. Mais uma vez, diga: traiu Jesus. Quando Judas trai Jesus, Judas trai também a sua honra e o seu bom nome. Como eu disse, o nome era motivo de alegria, de louvor. Agora tornou-se vergonhoso, hediondo, vil, nojento. Judas traiu a sua própria história, seu próprio rumo, sua própria vida, seu próprio nome. Hoje se usa Pedro, deve ter algum Pedro aqui no meio, deve ter algum João, deve ter algum Tiago, deve ter algum José, mas eu acho muito difícil ter um Judas. Tem uma música, talvez só o presbítero Severino saiba, porque é das antigas. O nome do cantor é Tico e Teco. Ah, morreu faz tempo. Quando ele morreu eu não estava nem vivo, não tinha nem nascido. Quando ele morreu eu não tinha nem nascido. Eles morreram, essa dupla, mas eram cantores evangélicos. Tem uma música que diz assim, ó, pode deixar o fundo: essa sua ingratidão só me fere outra vez. Essa sua indiferença só me fere outra vez. Então Judas traiu seu talento.
Judas podia ser uma bênção, podia ser um ganhador de almas, podia ser um forte estandarte da igreja. Mas a Bíblia diz que ele era avarento, materialista, egoísta. A Bíblia diz que ele era ladrão. Era um ladrão. João capítulo 12, versículo 4, vai falar que uma mulher chamada Maria de Betânia, se não me falha a memória, ela mesma, com um vaso precioso, se aproxima de Jesus chorando. Uma mulher pecadora, com o perfume mais caro daquela época. Era caríssimo, nardo puro. Ela se ajoelha nos pés de Jesus e quebra o vaso com aquele perfume nos pés de Jesus. E Judas olha e diz assim: não faça isso, mulher. Nós podemos pegar esse perfume, vender e ajudar os pobres. Jesus disse: cala a boca, Judas. Os pobres estão aí, tu nunca deu 1 quilo de alimento e agora tu quer ajudar. O dinheiro que era para minha obra tu quer dar aos pobres, porque você é mendigo, mão fechada, e está dando desculpa. Quantas pessoas você ajudou até agora? Já viu gente assim? Pastor, eu não vou dar o dízimo na igreja não, eu vou comprar uma cesta básica e vou dar para alguém que precise. Judas, falso, mentiroso, quer pagar a sua própria consciência, nunca ajudou ninguém. Jesus disse: por que tu não ajudou? Os pobres estavam aí até agora, você nunca deu R$1 a eles. Aí agora que esta mulher está trazendo este vaso para mim, você está querendo dar aos pobres. Os pobres sempre existiram, e Jesus disse ajuda, e sempre existirão. Não é você que vai resolver o problema dos pobres, mas quem me adora é alguém diferenciado comigo. Cala a boca, Judas. Você não sabe o valor que tem quando alguém vem à minha presença e traz algo para mim. Judas roubava as ofertas e os dízimos que eram dados a Jesus. Judas era um aproveitador, um mercadejante, um explorador. Judas usava o ministério de Jesus para se enriquecer. O seu Deus era o dinheiro e não Jesus. Judas não se preocupava com a glória de Deus, muito menos com os necessitados. Judas queria aumentar a sua riqueza. Envolvido nisso, Judas traiu o Senhor. Se você continuar a leitura, você vai ver que Jesus amava Judas com um amor verdadeiro. Jesus o chamou. Judas mais do que ninguém conhecia Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o único caminho e Salvador, mas abriu espaço na sua vida, aleluia, que era de Jesus, para Satanás. Jamais se entregou a ele. Judas nunca amou de fato Jesus. Sua religião era de costume, era roupa, era de fazer as coisas. Sua religião era vazia, a sua fé era falsa. Ele não amava Jesus de verdade. Ele deu lugar ao diabo. Ele escancarou a sua vida ao inimigo. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus entra em Jerusalém, avisa aos seus discípulos que vai à cruz. Então Judas procura as autoridades na calada da noite e propõe um negócio. Está disposto a vender Jesus, a trair Jesus. Judas é dissimulado. Negócio fechado. Negócio fechado. Judas vai aos sacerdotes e diz assim: quanto vocês pagam para eu falar o que acontece lá e entregar Jesus para vocês matá-lo? Quanto vocês pagam? Haverá sempre dentro do nosso meio
Pessoas que estão ali aguardando a oportunidade de contar para os outros tudo o que o seu coração abriu para eles. Jesus sabia disso. Eles disseram: nós te damos 30 salários, 30 moedas de prata. Judas disse: está fechado. Na próxima noite, vocês me acompanham com os soldados, e aquele a quem eu me aproximar e der um beijo no rosto, esse vocês podem prendê-lo. Judas sai da conversa com os sacerdotes para matar Jesus e vai para a Santa Ceia, para a última Santa Ceia. Miserável. Senta na tua mesa, sorri contigo, fala que vai dar certo, mas o diabo está no coração dele. O diabo está usando ele para ver a tua vida por dentro. Miserável Judas, filho do diabo. A Bíblia chama ele de filho do inferno, dissimulado, falso. Judas volta para a Santa Ceia. Jesus disse assim: olha, essa é a nossa última noite. Eu serei morto, vão me matar, vão me chicotear. E Judas senta lá no meio como se nada tivesse acontecido. Senta ao lado direito de Jesus, coloca a mão sobre a mesa. Naquela época, um discípulo só punha a mão na mesa antes da ceia se fosse amigo íntimo do mestre, senão não podia colocar. E Judas estava lá com a mão em cima da mesa, dizendo: Jesus, eu estou contigo de verdade. Mentiroso. Aí Jesus reúne os discípulos e diz assim: ó, antes da ceia, eu quero fazer uma coisa. Jesus se senta, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Lavar o pé de Tiago, de João, de Pedro, de Barnabé, de Mateus. Louvado seja Jesus. E ainda bem que Jesus não é a gente, porque eu não faria o que Jesus fez. Jesus lava os pés dos discípulos. Se a gente pudesse entender o que aquilo significava, irmãos, lavar o pé de uma pessoa naquela época era dar a ela a honra de ser alguém maior do que você. Jesus também lava os pés de Judas. Jesus lava os pés de Judas também. Irmão, Jesus sabe da trama. Jesus sabe da traição. Mas Jesus não diz nada para Judas. Nada. Sabe por quê? Quando você lê o texto, você entende que o que Jesus queria era ganhar o coração de Judas. Jesus queria que Judas mudasse. Jesus o amava verdadeiramente. Preciso que você entenda isso. Ô, irmão, se Jesus fez isso por Judas, quanto mais fará por aqueles que a gente acha que não tem mais condições. Jesus está ali. Jesus lava os pés de Judas. Jesus queria ganhar o coração de Judas, sabendo de tudo, mas o coração de Judas estava fechado demais, insensível demais. Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e aí Pedro disse assim: Senhor, tu não vai lavar os meus pés, porque lavar os pés de um discípulo é sinônimo de rebaixamento, de vergonha, e eu não sou de nenhuma maneira mais importante que tu. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem partes comigo. Aí Pedro disse: então, Senhor, pode lavar, lava o meu corpo inteiro. Jesus disse assim: não há necessidade de vocês tomarem banho,
porque já estão limpos pela palavra. Mas Jesus solta outra. Jesus vai dizer assim, ó: mas eu preciso lavar os pés, porque nem todos estão limpos. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: Jesus conhece o coração de quem anda com você. Eles lavam os pés, vão para a ceia, e na hora da ceia, Jesus se senta à mesa com os seus 12 discípulos, e a palavra de Jesus é o texto que nós lemos: um de vós me trairá. E aí os discípulos começaram: será que é eu? Será que é tu, hein? Será que é tu, Vinícius? Será que é tu, Jairo? Será que é tu, Luan? Será que é tu, Netane? Será que é tu, Edivaldo? Aí os discípulos começaram a perguntar, mas ninguém perguntou a Judas, ninguém desconfiou. Judas era tão importante com Jesus que ninguém desconfiou dele. Ninguém desconfiou. E aí Judas é tão cínico, irmão, Judas é tão nojento, que olha para Jesus e diz assim: o senhor acha que eu lhe trairia? Rapaz, eu sabendo da história, eu matava Judas ali mesmo sentado. Eu sendo Jesus, eu botava 2 anjos. Eu quero um anjo e com espada pequena, que é para doer mais tempo. Judas olha para Jesus e diz assim: o senhor acha que eu lhe trairia? Olhando nos olhos de Jesus, com a mão em cima da mão de Jesus, o senhor acha que eu lhe trairia? Aí Jesus respondeu assim: tu é quem está dizendo isso. Sabe por quê? Porque Jesus entende uma coisa. Gálatas capítulo 6, versículo 19, a Bíblia diz: quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Como pode ser plantada uma árvore e nascer outro tipo de fruto? Jesus sabia que o traidor prejudicaria no final das contas ele mesmo. Você está preocupado com alguém que vai te trair? Está preocupado com alguém que está sendo falso? O traidor, no final das contas, prejudicará ele mesmo. Então, Jesus disse: tu dissestes isso, Judas. É muita cara de pau, né? Mas Jesus ainda pega o pão, tendo dado graças, parte e diz: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. E a quem Jesus dá o pão da Santa Ceia? A Judas. Como um gesto de amor, de amizade, de salvação, dá um pedaço de pão. E aí quando Jesus dá o pedaço de pão, molhado no suco que representa o seu sangue, que Judas come, a Bíblia vai dizer: e Satanás entra em Judas. E quando Satanás entra em Judas, Jesus olha para Satanás e diz assim: faz o que tu tem que fazer logo. Perceba uma coisa, é aqui que Satanás entra, em Judas. Mas tudo que a gente viu até agora foi Judas quem fez, não foi Satanás. A Santa Ceia foi o último recurso, porque Jesus queria que o traidor fosse outro discípulo, outro. Mas Judas abriu o coração para o diabo, e o diabo entra em Judas, e Jesus disse: levanta
e vai fazer o que tu tem que fazer logo. Aleluia. Judas se levanta, vai buscar os soldados. Judas não suporta a presença da luz. Judas não aguenta mais ficar perto de Jesus, porque Jesus o incomoda. Os sacerdotes já o aguardavam, tudo estava pronto. E aí Judas vai dizer isso: a quem eu beijar é esse, prendei-o. Eu vou à frente, levo os soldados comigo, capitaneia. Judas lidera a traição. Judas lidera a corja dos malfeitores. Atravessa o Cedron, entra no Getsemane. E quando Judas entra no jardim, onde os discípulos se juntavam para orar, Judas encontra Jesus chorando, de joelho. Os discípulos olhando aquela cena, nunca viram Jesus daquele jeito, chorando, saía sangue da sua pele, de tão difícil que foi para Jesus suportar o que Judas fez com ele. Judas chega na hora, não tem compaixão, não sente pena de Jesus. Miserável, desgraçado. Ele vai, Jesus chorando, e ele fala: amigo. Jesus se levanta e diz assim: oi, meu amigo. Está no texto. Jesus responde Judas e diz: oi, meu amigo. Jesus olha para ele e diz assim: viestes fazer o que aqui? Mais uma oportunidade. Se Judas tivesse dito: eu vim te trair, talvez Jesus havia o perdoado. Mais uma vez Jesus deu mais uma oportunidade: viestes fazer o que aqui? Judas se aproxima dele calado, beija o rosto, mas já é tarde demais. Judas vendeu a sua alma para o diabo. Os soldados pegaram Jesus, prendem Jesus, batem em Jesus, humilham Jesus, esbofeteiam ele, cospem ele. E Judas vê Jesus naquela mesma noite sendo julgado no sinédrio. Quando Judas cai na real do que ele fez, sua mente fica atribulada, seu coração fica sem paz. Agora é um homem de crise, de desesperado, em pânico. A culpa de trair um sangue inocente corrói agora a sua alma. Judas chega à beira da loucura, porque cometeu o maior crime da história: traiu Jesus. E eu já estou encerrando. Vocês estão olhando assim para mim? Dê um glória a Deus. É porque às vezes, quando a história é muito triste, aí eu gosto de entrar no personagem, né? Então na vida de Judas aconteceu o maior fracasso, porque Judas recusou a maior oferta, o perdão. Depois de ter traído Jesus, Judas ainda poderia ter se arrependido. Mesmo depois de traído, Judas poderia ter se arrependido, porque Mateus 27:3 vai falar que na manhã seguinte à prisão de Jesus, Judas está cheio de remorso, passou a noite em claro, estava desesperado, sua alma afogada no mar revolto, a sua culpa o esmagava, os horrores do inferno bafejavam seus ouvidos. O diabo dizia para Judas: agora é tarde demais, Judas, agora não tem mais jeito para você, você é o pior dos traidores, você está perdido e arruinado, não tem mais saída para você, não tem solução mais para a sua vida, seu caso é um caso perdido. A Bíblia diz que a tristeza, segundo a carne, leva à morte. Judas não voltou atrás, sentiu tristeza e remorso, mas não buscou o perdão de Jesus, não se quebrantou para Jesus. Judas confessou o erro para o sacerdote. Ele volta para o sumo sacerdote e diz assim: eu quero devolver as moedas. Sabe o que os sacerdotes vão dizer? Não aceitamos mais, isso é moeda de preço de sangue inocente. Mas não eram os sacerdotes que Judas deveria procurar,
era Jesus. Judas não foi para quem ele deveria ter ido. Agora, com a vida em tormento, com esse remorso, Judas percebe que o dinheiro não satisfaz ninguém. Judas sabe que fez uma loucura, trocou Jesus por dinheiro. Ele corre para o templo, devolve as moedas e recebe a notícia: pequei contra sangue inocente. Que nos importa, Judas? Isso é contigo. Mas Judas não vai a Jesus. Se Judas tivesse ido a Jesus, Jesus teria o perdoado, porque Jesus disse: aquele que vier a mim quebrantado, de nenhuma maneira eu lançarei fora. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: eu não sei o que você fez contra Jesus. Diga para ele: eu não sei qual pecado você cometeu contra Jesus. Eu não sei aonde você desagradou Jesus, mas Jesus está dizendo para você: vem a mim, não te lançarei fora. Eu estou pronto para te dar hoje mais uma oportunidade de fazer a diferença. Aleluia! Judas procurou o suicídio, ao invés de ter procurado o perdão. Irmãos, o suicídio é uma armadilha do diabo, é uma trama satânica, é um golpe fatal de Satanás. Ele diz para os desesperados, para os que vivem atormentados: olha, seu caso está encerrado, chegou o seu ponto final, chegou o fim do teu ministério, chegou o fim da tua família, tu está no final do túnel, não dá mais para consertar o que você fez, está tudo perdido. Agora vamos, pelo menos tenha coragem de dar cabo da sua vida, se joga, não tem mais esperança para você. Irmãos, esta é uma trama diabólica do diabo, porque não existe problema que Jesus não possa resolver, e não existe pecado que Jesus não possa perdoar. Quando alguém se arrepende, Jesus é a solução para as nossas angústias, para os nossos erros, para os nossos pecados. Ele pode nos tirar do fundo do poço, do lamaçal do pecado, e Ele tem poder para perdoar as nossas falhas. Ele pode quebrar todos os laços do diabo na nossa vida. Levante a mão mais alto, porque eu quero liberar essa palavra. Jesus pode desabaratar todas as desgraças que o diabo decretou sobre você. Cristo é a solução. Mas Judas não ouviu a Cristo. Judas não ouviu Jesus. Tanto tempo com Jesus, mas deu ouvidos ao diabo, perdendo tantas oportunidades. Judas foi para um trágico destino: o inferno. Judas brincou com Deus, desperdiçou as oportunidades, conviveu com o Salvador, ouviu a sua voz, viu seus prodígios, foi apóstolo de Jesus, tesoureiro fiel, um dos melhores amigos. Mas Judas não se converteu. Trocou Jesus pelo dinheiro, trocou Jesus pelo mundo, trocou Jesus pelos seus interesses mesquinhos, abandonou aquele que disse: eu vou para o Pai preparar um lugar para vocês, para ir para um lugar que Ele mesmo preparou. Judas preparou o seu lugar no inferno e não quis o lugar que Jesus tinha para ele. Quantos de nós estamos preparando o nosso lugar no inferno com as nossas atitudes? Jesus está dizendo: eu preparei um lugar para você, mas nós estamos preparando o nosso lugar no inferno. Como alguém pode estar tão perto da salvação e mesmo assim perecer? Repete a música Jeová Jireh no meu tom. Qual é o pede? Veja aí. Como pode alguém andar com a salvação e perecer? Judas ouviu os apelos de Jesus, as broncas de Jesus, as advertências de Jesus,
mas não abriu o coração para Jesus. Achou? Quando achar, me diga. Judas foi para o inferno. Mas eu quero dizer para você que errou hoje. Eu sou duro, né, às vezes, mas hoje o Espírito Santo disse assim, não, eu quero uma mensagem desse jeito. Quando eu estava preparando a mensagem, eu comigo, né, vou meter o pau no Judas. Quando eu comecei a escrever, Deus começou a falar, não, diga para o povo que hoje eles ainda têm a oportunidade de fazer diferente de Judas. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, hoje é mais uma oportunidade. Diga para ele, decida, está com Jesus ou está contra Ele. Aleluia. Ré maior. Letra D, Ré maior. Pode soltar o pad. Segura aí, viu? Então Judas foi o maior fracasso da história, porque perdeu a maior oportunidade. Vamos repetir comigo? Diga assim, Judas perdeu a maior oportunidade. Diga, Judas cometeu o maior erro. Judas recusou a melhor oferta, que era ser perdoado. Pode subir um pouquinho o pé. Então, queridos, essa trágica história se repete na vida daquele que hoje rejeita Jesus como seu Salvador e não obedece a Cristo. Como está a sua vida? Você tem traído Jesus com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu testemunho, com a sua palavra? Eu tenho uma notícia: corra para Jesus agora. Volte o coração para Jesus rápido. Não demore em tomar uma posição diante de Jesus. Venha já, não demore, porque ainda tem abundância de vida. O diabo começou a afastar Judas devagar, depois roubou o seu coração. E Deus está dizendo, deixe agora os seus pecados, deixe agora a sua vida pecaminosa, deixe agora as ações malignas do seu coração, rompa agora com o diabo, diga para ele, chega, não aceito mais, não admito mais essa vida de pecado, de erro, não quero mais. Volte seu coração para Jesus depressa. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou é um apóstolo no meio da igreja, mascarado de alguém que de fato não é, volte para Jesus. Arrependa-se dos seus erros. Satanás está enlaçando o seu coração, e hoje o Espírito Santo está dizendo para alguém, ainda há tempo para você voltar à minha presença, ainda há tempo para retornar à minha casa, ainda há tempo de permanecer como um filho e filha minha, ainda há tempo. Aleluia. Fique de pé essa noite. Eu queria convidar a se ajoelhar aqui. Somente você que precisa resolver algo com Jesus. Se tiver alguém, venha até o altar e se ajoelhe. Jesus está dizendo, vem. Não demore. Não permaneça da forma que está. Rompa com o diabo hoje. Quebre o contrato com o inferno hoje. Dê um basta às prisões, às correntes do pecado. Aleluia, hoje Jesus te chama.
Vem, aqui na frente. Os obreiros não precisam orar. Se ajoelhe. Há sempre um lugar de honra para quem se humilha diante de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode baixar aqui. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Ainda dá tempo de você vir aqui se ajoelhar e dizer: Jesus, eu não posso permanecer desta maneira, não. Eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. E ainda que muitos me julguem, mas eu estou aqui. Eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu fui os piores dos traidores mesmo. Mas eu estou aqui, Jesus. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha, não, não. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho. Hoje é noite de perdão. Se eu fosse você, eu saia do seu lugar e vinha me reconciliar com Ele. Temer, temer o quê? Temer o quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo o que vejo, mas eu vivo do que eu creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Levante a sua mão nessa noite, levante a sua mão nessa noite, levante, levante. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, Deus meu, a tempestade e o vento, e esse vento forte que vem roubar, que vem matar, que vem roubar a minha fé, não vai roubar, não vai roubar, não vai roubar esse chamado
Esse chamado não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Deixa eu descer. Pode segurar aí. A tempestade. A tua fé não vai, ele não vai roubar, Satanás não vai roubar, não vai roubar. Temer, porque se eu estou guardado, aleluia. A palavra do Senhor diz que é desejo de Deus, o Pai, através do Filho, na pessoa do Espírito Santo, que em todos os povos e todas as nações, que o povo se arrependa. Deus está dizendo: eu tenho pressa em trazer o grande avivamento, o último avivamento na minha igreja. Mas eu quero a minha igreja santa, lavada, remida. Eu quero a minha igreja na consagração, no jejum, na oração, porque eu estou voltando. Eu estou voltando. Alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor, ou alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, essa é uma oportunidade. Cadê você que está afastado? Cadê você que não aceitou Jesus ainda e hoje quer dar um passo de fé? Tem alguém? Tem alguém afastado que hoje quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém ainda que não aceitou Jesus, mas hoje quer dar um passo de fé? Jesus te chama hoje. Tem alguém? Tem alguém? Não tem? Amém? Aplauda o Senhor Jesus bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Ó, eu vou chamar alguns nomes aqui. E os nomes que eu chamar, senta rapidinho. Os nomes que eu chamar, por favor, fica para uma reunião agora depois do culto, tá? Os nomes que eu chamar aqui, fica para uma reunião depois do culto. Aí, Jairo, coordena o povo lá para casa, vai andando, viu? Receba as visitas lá, porque eu preciso fazer uma reunião aqui, mas não vou demorar não. Aí tu vai com o menino para lá. Presta atenção, fica, porque eu quero uma reunião agora depois do culto. Jardiel,
Elaine, Luan, Sandra, Tiago, Vinícius, Laiane, Tainara, Diego, Dinho, Jeff, Milena, Luzia, Gil, Natália, irmã de Netane, Jackson e Bia. Faltou algum nome? Não. Então esses nomes que eu chamei, fica aqui que eu quero falar com vocês. Amém? Tem algum aviso? Quinta-feira vai estar pregando presbítero Guilherme e irmã Sandra e banda vai estar louvando quinta-feira. Você não pode perder. Estão vindo de João Pessoa para cá. Irmã Sandra vai estar aqui conosco próxima quinta-feira agora, tá? Dia 2, próxima quinta. Amém? Amém, igreja? Vamos encerrar o culto. Fique de pé. Pai, obrigado por mais um culto, que o Senhor possa levar o teu povo em segurança, que nós possamos guardar a tua palavra, livra de acidente, livra de assalto, tira do meio do caminho do teu povo todo o empecilho, e o Senhor possa dar uma noite de sono maravilhosa, que as imunidades possam ser restauradas, e que o teu povo possa entender tudo o que foi ministrado, pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você diz... Coxa com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz, tchau, até quinta, se Deus nos permitir.